No Saber Direito desta semana, Frederico Afonso Isidoro traz um curso sobre direitos humanos. O professor apresenta a teoria geral e os sistemas onusiano e interamericano, além de abordar a segurança pública. Está no ar a aula 2. Olá, bem-vindos ao programa Saber Direito da nossa TV Justiça. Eu sou o professor Frederico Afonso e vamos abordar nesta aula o tema de direitos humanos. Sou advogado, membro permanente da Comissão de Direitos Humanos da OAB São Paulo, professor, escritor jurídico e palestrante. Vimos o início da teoria geral dos direitos humanos, a questão da identidade, conceito, características. Precisamos então evoluir e dentro da evolução, uma evolução histórica de documentos, de datas, o que é importante. Tudo é importante? Mais ou menos, às vezes não. Então o que eu tenho de fato aqui de corte, de simbologia, o que eu trago como referência, muitas questões estão apenas na sua importância histórica, mas já longe de uma praticidade. Olha só. A evolução histórica ela pode começar antes da Era de Cristo. Eu posso falar lá do Código de Hammurabi, eu posso falar da Lei das 12 Tábuas, da Antígona de Sófocles, aquela peça tão famosa que vai falar da dignidade da pessoa humana e o direito de enterrar uma pessoa. Alguns trazem uma referência até religiosa, invocando a teoria budista, que eu acabei falando quando da inerência nas características. Eu vou começar a partir da premissa da Carta Magna do Rei João Sem Terra de 1215. O que há de importância e o que não há. Não estou aqui menosprezando o período anterior à Carta de 1215. Já trouxe aqui alguns exemplos, mas de uma forma mais prática, mais no dia a dia, né? É importante a gente então trazer dentro a contextualidade prática. Olha só, eu tenho então a Magna Carta do Rei João Sem Terra em 1215. E aí eu tenho um salto de séculos. Eu vou para o Tratado de Paz de Westfália de 1648. O saudoso, gosto muito dele, sempre vou mencioná-lo, o professor Dalmo Dallari, ele aponta numa de suas obras que o Tratado de Paz de Westfália foi o grande paradigma, o grande referencial de início dos direitos humanos. Ele aponta que há uma coincidência ali entre a formação muito próxima hoje do Estado, soberania, território definido, povo assentado, com a questão do início de direitos humanos. Ele dá a entender desta coincidência de forma organizada. Mas se eu pego a Magna Carta do Rei João Sem Terra limitando os poderes do reino, que é a grande ideia dos direitos humanos, deixa eu limitar um pouquinho os poderes do soberano, do governo, colocar um muro aqui de contenção ao possível arbítrio, é uma ideia que você elenca, que você pensa como direitos humanos, por causa da transversalidade. Eu pego normas e espaços e falo assim, isso aí eu vou então colocar como direito humano. Mas uma forma de evolução histórica eu prefiro nesse sentido. Depois, 1679, o Habeas Corpus Act, a lei de habeas corpus, então, do Reino Unido da Grã-Bretanha, estou no século XIX, aqui ficou próximo do Tratado de Paz de Westfália, estamos no mesmo século, para o Habeas Corpus Act, e 10 anos após, o Bill of Rights, a Declaração de Direitos britânica, porque eu tenho a Declaração de Direitos americana, em 1689. Observe que o Reino Unido da Grã-Bretanha foi, então, o epicentro dessa ideia de direitos humanos, seja pela Magna Carta do Rei João Sem Terra em 1215, seja então pelo Habeas Corpus Act em 1679 e pelo Bill of Rights em 1689. Mas vamos para os Estados Unidos. 1776, famosa Declaração de Virgínia, apontada pelo professor Fábio Conder Comparato, a qual aqui rendo as minhas homenagens pela sua obra, A Afirmação Histórica dos Direitos Humanos. Ele já aponta que a Declaração de Virgínia poderia ser aqui dado como um paradigma inaugural dos direitos humanos. Não é uma ciência exata.
Cada qual pode trazer a sua referência. O professor Dalmo Dallari aponta o Tratado de Paz de Westfália. O professor Fábio Conder Comparato, a Declaração de Virgínia. Eu, aqui dentre a minha humildade perante grandes mestres, gosto do próximo documento. A Declaração oriunda da Revolução Francesa. A Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão de 1789, que vai influenciar Norberto Bobbio na questão das gerações de direitos humanos, que vai trazer muitas questões aqui acerca das características. Gosto dos autores, me influenciei por eles, que fazem a divisão assim, antes da Revolução Francesa e depois da Revolução Francesa, eu me rendo a estes. Por quê? Fica uma coisa mais simbólica. A Revolução Francesa aparece. Eu sou professor de cursinho, né? Fui professor de faculdade, sou professor hoje de pós-graduações em vários cursos, mas a minha essência é ser professor de cursinho preparatório. Então a minha visão é, não só na advocacia, óbvio, mas a minha visão é o quê? Eu olho aquilo que já caiu, que pode cair em determinado curso, seja exame de ordem, sejam cursos preparatórios para carreiras jurídicas, carreiras policiais, e como cai direitos humanos em tudo o que é prova, em outras eu faço sempre uma análise pormenorizada das questões que caem, principalmente no país, de um modo geral, nos estados, nas capitais. Claro que não dá aqui para eu ter esse alcance de 5.570 municípios, daqueles que fazem concurso, mas os principais que entram no radar, eu acompanho. Então a minha visão é direcionada, né? Isso já apareceu, não apareceu. Não é tão usual a gente falar antes da Revolução Francesa. Então por isso que eu dou esse viés. Gosto, hein? Antes e depois da Revolução Francesa. Dou um salto, então. Saio do século XVIII e vou para o século XX. Vamos falar da Primeira Guerra. Você chegou agora? Estou falando de evolução histórica dos direitos humanos, Guerra Mundial. Não estou confuso. É impressionante como eu preciso ter colapsos na humanidade para produzir justamente os seus remédios. As duas guerras produzem as maiores revoluções e evoluções no sistema de direitos humanos. Não estou falando que eu preciso de mais uma guerra, não é isso. Mas não há coincidência. Eu tenho a Primeira Guerra de 1914 a 1918. E aí o que acontece pós-Primeira Guerra, em 1919, um ano após? O Tratado de Versalhes, que vem produzir a Organização Internacional do Trabalho, que vem criar a Liga ou Sociedade das Nações, que era a ONU da época, um órgão de vocação universal da época. Os maldosos, as pessoas que não estão com bom humor, gostavam de rotulá-la como um clubinho de estados, porque o Congresso norte-americano nunca permitiu a aderência dos Estados Unidos. O Brasil aderiu, a União Soviética por um tempo adentrou, depois teve a retirada, mas teve a sua expressão, a sua importância. E qual era a ideia? Qual era a ideia da Liga das Nações ou Sociedade das Nações? Impedir uma nova guerra. Não é o único objetivo, é a doutrina maldosa, mas o principal objetivo. Ela é criada imediatamente após a Primeira Guerra. Busca-se, então, evitar uma Segunda Guerra. Nem chamávamos de Primeira Guerra, chamávamos de a Grande Guerra para não ter a Segunda. É o que acontece em setembro de 1939. Deflagra a Segunda Guerra. Como é que fica a Sociedade das Nações? Não fica, ficou ali depois sem sentido, como a gente vai ver daqui um pouquinho. E aí então eu começo a Segunda Guerra, de 39 a 45. Durante a Segunda Guerra, sem já qualquer eficácia da Liga das Nações, reúnem-se ali os Estados Unidos da América, reúne-se então a União Soviética e o Reino Unido da Grã-Bretanha, mais ou menos assim, no meio da Segunda Guerra. Estamos falando de personagens aí, Churchill, Roosevelt. Cara, a gente precisa criar um órgão. E o que eu estou falando para vocês, tem relatos disso, interessante para quem gosta um pouco dessa história da construção das Nações Unidas, né? Tem um livro maravilhoso, Brasil, o sexto membro permanente, do Eugênio Vargas. Desculpa, não lembro a editora, que é um diplomata, ele traz os relatos documentais, então é muito legal os bastidores.
E eu imagino a reunião mais ou menos assim, ó, a Liga das Nações não tem mais o que fazer, vamos construir um negócio nosso. E os bastidores são esse mesmo, 1942, 1943, a ideia de criar, olha o nome, um conselho de segurança, um órgão de segurança, porque eu estou no meio da Segunda Guerra, num conflito em países do eixo e países aliados. Então os três começam a fomentar a necessidade, começa a ter umas divergências, né? Como é que vai ter? Tem que ter um direito a veto, tem que ter algo que a gente é vitalício, a gente depois vai enxergar isso como os membros permanentes do Conselho de Segurança. Mas eu quero ter um voto. Mas eu sou 50 estados dos Estados Unidos. Mas eu sou tantas repúblicas socialistas soviéticas. Mas eu sou o Reino Unido da Grã-Bretanha, todos os países do Commonwealth. Começou aquela divergência, então, para dar um grande erro, na minha opinião, para dar uma segurada na União Soviética, eles tiveram aquela ideia, entre aspas, né, como a gente brinca, de gênio, né? Trouxeram a China. E a China é convidada para participar das conversas. E quando ela é convidada para participar das conversas, a doutrina acabou nomeando o quarteto como os 4 policiais do mundo. Já caiu isso em prova. E quem são os 4 policiais, então? Estados Unidos, China, então numa ordem, Estados Unidos, União Soviética, Reino Unido da Grã-Bretanha e a China. E aí já em janeiro de 45, num prêmio de consolação, chamaram a França, muito mais pela sua história do que da surra que tinha acabado de tomar da Segunda Guerra. Então, eles formam um quinteto base para a construção do que viria a ser a Conferência de São Francisco para criar a Carta da ONU. E não à toa, são 5 membros permanentes da ONU dentro do Conselho de Segurança. Eu vou falar mais sobre a ONU, mas para entender essa relação Segunda Guerra, de até 39 a 45, com a criação da ONU, que é criada antes do advento nuclear. Se eu não me engano, no 6 e 9 de agosto, Hiroshima e Nagasaki, nos primeiros dias de agosto, né? Então a ONU começa a funcionar só em outubro, mas a ONU já tinha promulgado ali, publicado a sua Carta de Constituição, a Carta das Nações Unidas ou Carta de São Francisco. Então olha a referência direta, Liga das Nações, Primeira Guerra Mundial, Nações Unidas, Segunda Guerra Mundial. E aí sim, hein? Os direitos humanos antes e depois das Nações Unidas. Gosto dessa divisão cronológica que também me rendo aos autores fazendo. Não se cria muita coisa, a gente se inspira, né? Porque é o que eu vou ver de praticidade. Claro, pode cair uma questão ou outra numa reminiscência histórica falando da Liga das Nações, uma questão lá da história, da OIT, o cara vai prestar um concurso muito na área trabalhista, mas é da ONU para cá que eu vou ter a concretude. É da ONU para cá que eu vou poder colocar numa petição um determinado documento, um tratado internacional. E a ideia é justamente essa. Então a ONU, ela é criada em 45, mas o seu instrumento não é um instrumento de direitos humanos. A Carta das Nações Unidas é um instrumento de preservação da paz e manutenção internacional como propósito primário. A questão de direitos humanos surgirá 3 anos após. Antes de eu chegar na Declaração Universal, eu vou sair da ONU e vou passar para a criação da Organização dos Estados Americanos. Temos alguns autores que fazem este corte entre o sistema onusiano e outros sistemas, ou seja, exaurindo o sistema onusiano até a chegada de outros sistemas, europeu, interamericano e africano. Não faço assim porque estou mostrando apenas uma cronologia de datas. Quando do estudo, sim, não faço a miscelânea. Vamos estudar agora o sistema onusiano do que interessa, vamos estudar o sistema interamericano. Mas aqui na cronologia eu ficaria numa ida e volta de datas. Não acho isso didático. 1948, 30 de abril de 1948. A Carta de Constituição da Organização dos Estados Americanos. Juntamente com ela, a Declaração Americana dos Direitos e Deveres do Homem. Eu já falo sobre esse homem daqui a pouquinho. Então eu tenho este marco. Foi ou não foi criada aqui o sistema interamericano? Há uma divergência. Quando eu chegar em novembro de 69, eu fecho essa linha de raciocínio. Saio de abril, vou para dezembro
de 48, aí sim, a Declaração Universal dos Direitos Humanos. O documento base, aquele que vem pós Segunda Guerra Mundial, o primeiro documento, de fato, de direitos humanos para simbolizar a barbárie da guerra e trazer, talvez de uma forma bem tardia, né, 3 anos após, mas aqui uma solução de direitos humanos, porque a Carta da ONU trouxe uma solução de estabilização. Hoje, para mim, a ONU perde uma força enorme, falarei sobre isso depois, mas ela vem trazer uma carta para tentar estabilizar o ruído deixado pela Segunda Guerra Mundial. Não estou menosprezando aqui, chamando de ruído, né? A fissura, o queloide, a desgraça que foi a Segunda Guerra Mundial, multiplicada por todas as vezes em relação à Primeira Guerra Mundial. Então eu tenho, na evolução cronológica, a Carta da ONU 45, passo por abril de 48 o sistema interamericano com a criação da OEA, mais a Declaração Americana dos Direitos e Deveres do Homem, chego a dezembro, Declaração Universal dos Direitos Humanos. Eu acabei até não falando. A Declaração Universal é de 10 de dezembro. 9 de dezembro, eu tenho uma convenção, a Convenção para a Prevenção e Repressão do Crime de Genocídio. 9 de dezembro, que é uma Assembleia Geral, estava todo mundo reunido, eu já fui publicando ali. 10 de dezembro, a Declaração Universal. Vou para 1951, Convenção relativa ao Estatuto dos Refugiados. Mas já estudava refugiados? O grande problema dos refugiados vem das guerras. É justamente aí que colapsa daquela tríplice vertente, né? Direitos humanos, direito humanitário, o estudo dos direitos humanos na guerra e a consequência dos direitos dos refugiados. Então, a Convenção Internacional relativa aos Refugiados, de 1951, vem com uma consequência primária, obviamente, da Segunda Guerra Mundial. Depois, 1961, eu estou trazendo aqui os principais. Aí, professor, eu achei aqui um tratado, são dezenas e dezenas de tratados, trago aqui dentro da nossa necessidade, prática e importância. 1961, a Convenção sobre a Eliminação da Exigência de Legalização de Documentos Públicos Estrangeiros. 1965, extremamente importante, estudada sempre, Convenção sobre a Eliminação de todas as formas de discriminação racial. E aí a gente chega naquela divergência que eu comentei na aula passada, dos direitos civis e políticos, dos direitos econômicos, sociais e culturais. Os direitos humanos foram tomados de assalto pela esquerda. É aqui, na questão dos pactos internacionais sobre os direitos civis, políticos, econômicos, sociais e culturais. 2 pactos, de 16 de dezembro de 1966. Professor, eu estou anotando aqui, peraí, professor, o senhor falou que os direitos humanos são indivisíveis. Houve uma divisão? Não houve uma divisão. Eles são oriundos da mesma resolução, da mesma data, entram em vigor internacional, não na mesma data, mas no mesmo ano, se não me engano, 1978. Então é uníssono, a doutrina é pacífica, que não há divisão. Houve ali um ajustamento, entrarei em detalhes quando estudarmos o tema, do bloco americano com o bloco soviético, estou pós-Segunda Guerra Mundial, no ápice da Guerra Fria, então houve essa questão. E aí o que acontece? O bloco americano ficou muito pró-direitos civis e políticos e acabou deixando os desques, que viram descas, de lado. E o bloco soviético também deixou de lado os direitos civis e deixaram de lado, né? Porque é a União das Repúblicas. O bloco deixou de lado os direitos civis e políticos e acabou indo muito para cima para os direitos econômicos, sociais, culturais e acaba herdando, já na década de 90, os direitos ambientais. Bom, vamos avançar na década de 80, então. 1984, um tema extremamente importante, a Convenção contra a Tortura e outros tratamentos ou penas cruéis, desumanos ou degradantes. Olha só a diferença de ano. Eu estou em 1984, Convenção contra a Tortura. 1985, Convenção Interamericana para prevenir e punir a tortura. Eu tenho aqui o quê? Essa migração. Mas e o sistema interamericano? Você tem razão. Quando eu saio dos pactos de 66, em dezembro de 66, surgiu a ideia de fazer algo com influência nos 2 pactos de 66 no sistema da OEA.
Nós tínhamos, desde 1948, a Declaração Americana dos Direitos e Deveres do Homem. Mas eu não tinha aqui, entre aspas, porque não é assim o nome do documento, uma Declaração dos Direitos Civis, Políticos, Econômicos, Sociais e Culturais. Então foi providenciada, o que eu aponto aqui sem qualquer divergência da doutrina, como o documento mais importante para a República Federativa do Brasil dentro do sistema de direitos humanos. Como prática. Ah, mas não é melhor você fazer esse corte no sistema regional? Eu entendo que no dia a dia é o que mais vale. Estou falando dela. A Convenção Americana sobre Direitos Humanos, 22 de novembro de 1969, aquela que nós conhecemos sempre de uma forma carinhosa como Pacto de San José da Costa Rica, quando a gente estudava lá sobre a questão da figura do depositário infiel. Se eu tiver tempo, falarei sobre isso ainda nesta aula, se não para a próxima. Então eu tenho 1966, os dois pactos da mesma data. Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos, Econômicos, Sociais e Culturais. 1969, a Convenção Americana sobre Direitos Humanos. 1979, extremamente importante, a Convenção sobre a Eliminação de todas as formas de discriminação contra a mulher. Chego, então, na década de 80, Convenção contra a tortura e outros tratamentos ou penas cruéis, desumanos ou degradantes. Quando eu falo convenção e vem um tema, é oriundo da ONU, é oriundo do sistema onusiano. Olha o próximo, 1985, Convenção Interamericana para Prevenir e Punir a Tortura. A de 84 foi feita pela ONU, a de 85 foi feita pela OEA. E aí você consegue distinguir bem essa questão de sistemas. O sistema interamericano, alguns apontam que não foi criado em 1948 porque lhe faltava instrumentos de fiscalização e monitoramento que chegam com a Convenção Americana em 1969. Então, se eu tiver que apontar, não me lembro de uma pergunta nesse sentido, mas se eu tiver que apontar aqui uma data, eu diria que 1948/1969. Aí, em 1950 eu tenho a Convenção Europeia de Direitos Humanos. 1981 eu tenho a Convenção Africana de Direitos Humanos, que eu acabo não estudando aqui, né? Porque eu fico mais voltado para o sistema interamericano. Então, a Convenção da Tortura, onusiana interamericana. Depois, em 1988, um protocolo adicional à Convenção Americana sobre Direitos Humanos, que a gente chama de Protocolo São Salvador, 1989. Falei dela já, hein? Convenção Internacional dos Direitos da Criança, a convenção que tem o maior número de aderentes no mundo. Se eu não me engano, não lembro agora os países, né? Você tem aderência de países fora do sistema onusiano. Nós temos 193 países no sistema onusiano. E você tem pouco mais de 200 países no mundo, né? Então tem vários países que não fazem parte do sistema onusiano. Então alguns desses países aderiram de uma forma, entre aspas, autônoma à Convenção sobre os Direitos da Criança. 1989, a gente tem a questão de protocolos adicionais ao Pacto Internacional. É um protocolo importante. Em 1966, você tem a Convenção Internacional dos Direitos Civis e Políticos e na mesma data já veio um protocolo facultativo que vai falar de um comitê. Quando a gente estudar isso, eu explico melhor, né? Que é um órgão sempre para receber as reclamações de violações ao texto base. Em 1989, surgiu então um segundo protocolo adicional ao Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, com vista à abolição à pena de morte. A ideia, a pena de morte é disciplinada no âmbito dos direitos humanos? Tem todo um devido processo legal. Sempre começa assim, nos países em que não tenha sido abolida a pena de morte, né? O protocolo estimula que seja extinta, mas não determina. Sai então de 1989, 1990, a Convenção Internacional sobre a Proteção dos Direitos de Todos os Trabalhadores Migrantes e seus Familiares. 1993, extremamente importante, Declaração e Programa de Ação de Viena. 1994, nós falamos sobre ela em 79 no sistema onusiano. 1994, Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra a Mulher, conhecida como Convenção do Belém do Pará, porque foi feita aqui
no estado do Pará. É muito comum isso, você trazer a cidade, o estado, alguma questão nesse sentido, para nomear aquele tratado, né? A Carta de São Francisco, porque foi feito na cidade de São Francisco. Convenção Belém do Pará, Protocolo de São Salvador e por aí vai. 1994, a Convenção Interamericana sobre o Desaparecimento Forçado de Pessoas. 1998, importantíssimo, o Estatuto de Roma sobre o Tribunal Penal Internacional para os íntimos, o TPI, que o Brasil se submete à sua jurisdição. Há uma divergência doutrinária, constitucional nesse sentido, e talvez eu fale sobre isso depois. Convenção Interamericana, em 1999, para a eliminação de todas as formas de discriminação contra as pessoas portadoras de deficiência. Não usa mais essa expressão, mas é o nome da norma. Aqui uma questão inusitada. A norma temática regional surgiu antes da norma unusiana. Vamos voltar? 1984, deixa eu falar de tortura. Convenção da ONU de Combate à Tortura. 1985, Convenção Interamericana de Combate à Tortura. É o usual. Faz a norma maior, depois eu trago para a regionalidade. E aí? O que aconteceu com a pessoa é ruim. Não é assim que fala, mas está escrito. Mudou depois. A nossa Constituição também fala essa besteira. Pessoa portadora de deficiência. Ela surge aqui em 1999 e só em 2007 vai chegar a Convenção da ONU. E é um documento que eu já vou trazer aqui as suas características, já na evolução histórica, extremamente importante. Então aqui eu tive uma... Não é essa regra que tem que chegar primeiro, né? Tem que chegar alguém, o que não pode é não ter nenhuma norma nesse sentido, né? Então a gente tem 1999 sobre o tema das pessoas com deficiência no sistema interamericano e aí, de uma forma bem mais moderna, quase 10 anos após, em 2007, nós temos a Convenção Nacional sobre o tema. Vamos lá, 2000, Protocolo Facultativo sobre a Convenção dos Direitos da Criança sobre o envolvimento de crianças em conflitos armados. Vai trazer regras, idade. Protocolo facultativo também em 2000, tudo na mesma data. Para a Convenção sobre os Direitos da Criança relativa à venda de crianças, prostituição e pornografias infantis. E, por fim, o último protocolo facultativo sobre o tema, protocolo facultativo à Convenção contra a Tortura e outros tratamentos, esse de 2002. Ou penas cruéis, desumanos ou degradantes, tá? Porque a gente já tem lá a Convenção de 1984. 2007 chegou Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência. A primeira norma a ser incorporada na regra nova oriunda da Emenda Constitucional de 30 de dezembro de 2004, conhecida como a PEC da Reforma do Judiciário. Tema específico, espero chegar ainda hoje para eu mostrar qual é a importância. Mas é a primeira norma que é incorporada com equivalência às emendas constitucionais na forma do parágrafo 3º do artigo 5º da Constituição, criado, texto originário de 5 de outubro de 88, parava no parágrafo 2º, criado com a PEC número 45. Né? Depois, o próprio protocolo facultativo no mesmo 2007, a Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência. 2008, o protocolo facultativo ao Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, olha como demorou, né? Ele que é de 1966. A Convenção Interamericana contra o Racismo, a Discriminação Racial e Formas Correlatas de Intolerância, que é de 2013 e foi recentemente incorporada à legislação brasileira agora no início de 2022. É recente, faz alguns anos, mas é recente, tá? Então, quais são os destaques na evolução histórica aqui dos direitos humanos? Primeiro, a Guerra Mundial de 14 a 18. Segundo, a criação da OIT e a criação da Sociedade das Nações. Em 1919, a Liga das Nações e a Sociedade das Nações só começa a funcionar em 1920. Depois, a Segunda Guerra, né? Se não é uma evolução histórica dos direitos humanos, é causa e efeito. Então, de 39 e 45, a Segunda Grande Guerra, a Segunda Guerra Mundial, e em 1945, a criação da ONU. 1948, a criação da OEA. 1948, a Declaração Universal dos Direitos Humanos. A Declaração Americana sobre os Direitos do Homem não é tão estudada, puxada, várias obras sequer a mencionam, né? E aí nessa questão de regionalidade, 48/69, o Sistema Interamericano de Direitos Humanos,
1950, a Convenção Europeia de Direitos Humanos e 1981, a Carta Africana dos Direitos Humanos, né? E dos direitos dos povos, tá? Extremamente importante. E nessa regra nova de incorporação, o que a gente tem com equivalência? Pouquíssimos tratados. Em 2007, esta Convenção Internacional dos Direitos das Pessoas com Deficiência, que é incorporado no ciclo completo, eu vou explicar isso daqui a pouco, em 2009, seu protocolo facultativo vem junto também em 2009, né? O Tratado de Marrakech, que é de 2013 e é incorporado em 2018, e a Convenção Interamericana, acabei de falar dela, de 2013, ela é incorporada em 2022. E assim eu fecho a evolução histórica dos direitos humanos. E vamos, sem delongas, aos sistemas de direitos humanos. Já falei bastante, mas só para deixar uma questão aqui balizada. Não há hierarquia entre os sistemas. O sistema onusiano, tudo que vem da ONU, sistema internacional, sistema global, sistema universal. Já os sistemas regionais, eu vou fazer um recorte de acordo com aquela regionalidade. Então, de acordo com a necessidade do sistema europeu, o sistema africano é o mais moderno, né? E o sistema interamericano 48/69. Não há hierarquia. E eu não posso, se não há hierarquia, eu não posso recorrer de um para outro. Exemplo, desculpa aqui o termo, bizonho da minha parte. Há uma demanda seguindo as regras de acessibilidade no contencioso internacional, no sistema regional interamericano, por exemplo, tramitando na Comissão Interamericana. E que não deu razão lá ao pleito. Mostrou-se alguma violação de uma norma prevista aí na OEA tal, e viu que não deu razão. Não existe eu recorrer para a ONU e não existe eu disparar, porque vai dar litispendência se eu disparar para todos os sistemas. Mando para um comitê internacional, mando para uma comissão, mando para outro. O que der para mim, melhor eu pego. Daí uma insegurança jurídica internacional absurda. Não tem como, né? Aquele que receber vai ser ali e acabou. Eu não tenho a possibilidade. Eu perdi, vou esperar um pouquinho, vou ficar quieto aqui. Não tem isso. Já deu ali, depois vai querer da mesma causa. Não vai receber, não vai tomar conhecimento. Tem controle. Felizmente tem controle sobre isso, né? Então, os sistemas, a questão interessante é justamente essa. Alguns gostam de mencionar, falam assim, professor, estamos aí olhando, mas... E o povo árabe, professor? Falou no sistema europeu, interamericano, africano... E o povo da Ásia? E o povo árabe? Olha, boa pergunta. Há uma Carta Árabe de Direitos Humanos de 1994 e ela teve uma alteração em 2004, mas as Nações Unidas não reconheceram como um sistema de direitos humanos. Vocês até me permitem, não é do meu feitio, mas eu gosto de fazer um recorte aqui do meu estimado amigo professor Valério Mazzuoli, que tem uma das melhores obras de direitos humanos, o curso de direitos humanos, e ele traz aqui uma questão interessante, uma leitura rápida. Os 3 sistemas regionais acima estudados, o europeu, o interamericano e o africano, são dotados de instrumento de proteção e de mecanismos de monitoramento. Por exemplo, no sistema interamericano a gente tem a comissão e a corte, em cujo ápice há tribunais regionais com capacidade para condenar estados por violações de direitos humanos, ainda não efetivamente presentes em outros contextos regionais, em especial no mundo árabe e no continente asiático. O professor Mazzuoli continua. No que toca ao mundo árabe, contudo, já é possível verificar esforços no sentido de uma melhor compreensão da linguagem contemporânea dos direitos humanos, especialmente após a adoção da Carta Árabe de Direitos Humanos em 1994 e revisada em 2004. Não se pode dizer que já exista aí um sistema árabe de direitos humanos, para o que seria necessária a existência de órgãos sólidos de monitoramento das obrigações estatais, em especial a criação de um tribunal com jurisdição sobre os Estados-partes, os Estados que fariam parte desse sistema, né? Então o Brasil é Estado-parte, Estado signatário do sistema da ONU e do sistema interamericano.
Continua o professor Valério. De qualquer forma, é importante que se compreenda quais as ações mínimas têm sido tomadas pelos países árabes no sentido de promover e proteger os direitos humanos. E aí uma questão extremamente contemporânea. A carta já foi também criticada pela então alta comissária das Nações Unidas para os Direitos Humanos, a Louise Arbour, por equiparar o sionismo ao racismo, em desconformidade com uma resolução da Assembleia Geral da própria ONU, a 46/86, que rejeita, tema extremamente atual, que rejeita que seja o sionismo uma forma de racismo e de discriminação racial. E ele conclui que nenhum órgão de proteção e monitoramento dos direitos humanos no mundo árabe foi criado até o presente momento. Também não há previsão para o recebimento de denúncias ou queixas de supostas violações de direitos humanos a qualquer instância internacional árabe. A Carta Árabe prevê, no entanto, a possibilidade de estabelecimento de um comitê árabe em matéria de direitos humanos. É isso. E eu fecho o corte sobre o sistema de direitos humanos. Vamos lá então para falei um pouquinho na aula passada das gerações de direitos humanos, das dimensões de direitos humanos, só para lembrar então a ideia, né? O Karel Vazak fez o comentário a primeira vez sobre isso, né? Primeira geração, segunda geração, lá no finalzinho da década de 70, 1979, frase feita, hein? Aquilo que a gente não escreve, as palavras, vão ao vento. Ele não foi o primeiro cara a escrever, e foi sim o Norberto Bobbio, que afirmou pela primeira vez existir, então, 3 gerações clássicas de direitos humanos: a liberdade, a igualdade e a fraternidade, e uma 4ª geração em construção. A primeira geração alcançando os direitos civis e políticos, a segunda geração alcançando os direitos econômicos, sociais e culturais. Já falamos até aqui séculos XIX, século XX, né? A ideia da primeira geração dos séculos XVII até o XIX. Lembra daquele corte, no termo aí do examinador daquela prova famosa do MPT, uma cisania? Na verdade, a ideia é que isso não poderia ter tido um corte, né? Não é assim, seria um movimento contínuo, como se fosse uma corrida de bastão. Pega o bastão correndo e vai. Essa ideia dimensional da coisa, que não teria essa pausa, seria contínuo. E eu, de todo o coração, eu acho isso uma perfumaria. Mas aquela velha história, se cai, se aparece numa prova, deixa de ser perfumaria, uma necessidade entre o cara acertar ou não, passar ou não, né? E a terceira geração, então, os direitos de solidariedade ou coletivos já no século XX, né? O Adilâmego Bulus fala numa sua obra de direito constitucional de uma 4ª geração. Bobbio falou de uma 4ª geração do engenharia genética, do biodireito, dessa questão. E você começa a ter uma divergência, por isso que eu sou temeroso de você afrontar o clássico. Não estou falando que é imutável, né? Mas eu tenho a necessidade de você fazer esse confronto. Então, o autor ele trouxe aqui numa 4ª geração, né? Que seria correspondente ao direito dos povos. Paulo Bonavides, constitucionalista, ele fala numa 5ª geração, o direito à paz, direito de 5ª geração, sua trasladação da 3ª para a 5ª geração de direitos fundamentais. Eu falo muito assim, peguei minha malinha aqui, o direito da paz, estou saindo da 3ª geração e estou indo para a 5ª geração ou dimensão, né? Enfim, o Bulus fala também numa 6ª dimensão. Afirma-se agora a existência de uma 6ª dimensão de direitos fundamentais. Mas não está falando então de dimensão de direitos humanos. Vou fazer esse recorte. A água potável, componente do meio ambiente ecologicamente equilibrado, exemplo de direito fundamental de 3ª dimensão, coletivo, merece ser destacada e alçada a um plano que justifica o nascimento de uma nova dimensão de direitos fundamentais. Eu rendo aqui minhas homenagens da criatividade do professor, né? Vamos fazer uma comissão aqui, vamos votar. Quem vai dar direção, da geração, da dimensão? Então isso aqui eu falei, o céu é o limite, né? Fala em 7ª, fala em 8ª. Fico aqui com o clássico, arroz com feijão, da era dos direitos, 3 gerações clássicas. Até concordo da cisania.
né, é um negócio em movimento, né? A gente viu na historicidade. Às vezes você tem um vazio lá de séculos, mas é uma ideia em movimento, não parou, né? A liberdade no tocante aos direitos civis e políticos, a liberdade ela não parou. Ah, parou então do século XVIII até... Não, ela foi continuando, foi evoluindo. Eu trago corrida de bastão. Nesse ponto, eu acho que sim. Acho, não tenho certeza, mas também não precisa falar que não serve para nada, que o termo geração é de fato aí equivocado, tá? E fechamos então assim a questão das gerações dos direitos humanos. Próximo assunto extremamente importante, eu vou falar da incorporação dos tratados internacionais sobre direitos humanos, seguido do incidente de deslocamento de competência. Olha só que interessante, sobre a incorporação dos tratados internacionais. Como funcionava isso até 29 de dezembro de 2004, ou seja, um dia antes da emenda constitucional número 45. Os tratados internacionais, sobre quaisquer assuntos, não havia esse vínculo sobre direitos humanos. Eles eram incorporados no mesmo rito de uma lei ordinária. Aí, professor, eu não lembro. Vou aqui pegar um pouquinho da aula do professor de Processo Legislativo e Direito Constitucional. Pega um PL, projeto de lei. Apresenta a casa iniciadora, em regra, Câmara dos Deputados. Comissão de Constituição e Justiça, decide, Câmara Temática, abreviação, rito tal, vai para a Casa Revisora, Senado Federal. Comissão de Constituição e Justiça, discute tal, fechou, vamos dizer que não tem alteração. Manda para quem? Tramita na Câmara, Casa Iniciadora. Tramita na Casa Revisora, o Senado. Manda para quem? Para o Presidente da República. Sanção ou veto? Veto. Jurídico ou político? Acabou? Promulga, publica. Acabou. Lei ordinária. Os tratados internacionais também eram assim. Você vai falar, como assim? Vem uma norma, olha o tanto de norma que eu falei para vocês aqui, que eu li. Essa norma chega lá para o Itamaraty. Naquilo que veio traduzido, ótimo. Naquilo que não veio, o Itamaraty vai traduzir. Um critério discricionário do chefe de Estado misturado com o chefe de governo, porque aqui é monocrático a questão, né? É monopessoal. Ele vai apresentar qual é a casa iniciadora do Presidente da República? A Câmara dos Deputados. Ele vai apresentar aquele tratado internacional para ser incorporado à legislação brasileira. A maioria dos tratados falam assim, ó, você precisa fazer inovações legislativas, precisa fazer inovações administrativas, às vezes até inovações, mudanças no seu própria estrutura do Poder Judiciário. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso incorporar para ter essa alteração. Vou trazer uma norma nova, ver aquilo que se conflita e tal. Quando isso acontecia, era o mesmo rito da lei ordinária. Qual a natureza jurídica de um tratado internacional que foi incorporado, vou chamar na regra antiga? De lei ordinária. Ah, mas espera aí, agora eu estou confuso, porque você leu, você falou na primeira aula que tem a prevalência dos direitos humanos. Concordo. E quando você pega o parágrafo 2º do artigo 5º da Constituição? Literal. Os direitos e garantias expressos nesta Constituição não excluem outros decorrentes do regime e dos princípios por ela adotados, ou dos tratados internacionais em que a República Federativa do Brasil seja parte. Está dizendo o seguinte, peraí. Dos tratados internacionais, quaisquer assuntos, que a República Federativa seja parte. Está no artigo 5º, está falando que isso aí é direito individual e coletivo. Eu posso falar aqui num bloco de constitucionalidade, eu estou hierarquizando. Mas o Supremo Tribunal Federal, até então, nunca enxergou dessa forma. Norma infraconstitucional, natureza de lei ordinária. Mas, 30 de dezembro de 2004, chega ela. A reforma do Judiciário alterando a Constituição, criando várias questões novas, por óbvio, dentre delas, o parágrafo 3º do artigo 5º, copiando o parágrafo 2º do artigo 60 da mesma Constituição. Pegou a regra, o constituinte derivado reformador, pegou a regra do constituinte originário na regra de alteração da proposta de emenda à Constituição. Vou aqui. Em cada casa do Congresso Nacional, 2 turnos de votação com a exigência de 3/5 maioria qualificada dos seus membros. Peguei a regra da PEC e trouxe para os tratados internacionais sobre direitos humanos. Cria-se o parágrafo 3º com esta redação.
Os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos. Falha de redação legislativa. Não são apenas os tratados e convenções, são todos os documentos. Poderia ser um protocolo, um pacto. Os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos que forem. Quer dizer que é uma regra nova que não é obrigada. Pode ser que você siga a regra antiga. Isso é o presidente da República e o presidente da Câmara dos Deputados que vai balizar se nada veio escrito. Usualmente o presidente da República, na mensagem, ele pede o rito. Que forem aprovados em cada casa do Congresso Nacional em 2 turnos por 3/5 dos votos dos respectivos membros serão equivalentes às emendas constitucionais. Não serão emendas constitucionais de ordem, serão equivalentes. Então o que aconteceu? Eu criei aqui uma hierarquia. O senhor falou que não tem hierarquia nos direitos humanos, não tem hierarquia entre eles. Eu evoluí na pirâmide das normas. Os tratados internacionais que até 30 de dezembro de 2004 eram incorporados, quando incorporados, que também não é obrigado, é um critério discricionário, eram incorporados com natureza de lei ordinária. Agora eles o são nesse rito, com equivalência às emendas constitucionais. Lembra a pirâmide de Hans Kelsen? Quem está no ápice? A Constituição Federal reinando, soberana, sozinha, não está mais. Ela tem ao seu lado vários tratados internacionais sobre direitos humanos. E como ela é cheio de questõezinhas pessoais, é melhor a gente criar, olha que louco, uma outra pirâmide. Hoje eu enxergo 2 pirâmides. O pirâmide que eu tenho a Constituição Federal no ápice e qualquer problema da relação de compatibilidade vertical. Eu vou ter o controle de constitucionalidade. E na pirâmide vizinha, eu tenho os tratados internacionais que foram incorporados, todos, eu vou explicar o porquê de todos, ou no ápice, ou numa posição que eu vou chamar de sobrelógia, que é chamada pelo Supremo Tribunal Federal de supralegalidade. Eu vou ter aqui, então, uma relação de compatibilidade convencional, que nós vamos chamar, sem criatividade alguma aqui, controle de convencionalidade. O nome é atribuído ao meu amigo professor Valério Mazzuoli, né? Então é extremamente importante entender essa questão pós-emenda constitucional 45 de 2004. Lembra que eu falei sobre a figura do depositário infiel, prevista na Constituição, no artigo 5º, no inciso 67? Aí o que aconteceu? O Supremo Tribunal Federal, em 3 de dezembro de 2008, trouxe para o pleno, era uma questão que tinha uma divergência entre as turmas, primeira turma e segunda turma. Prende ou não prende? Pode ou não pode prender? O que diz lá o artigo 5º, inciso 67? Não tenho ele aqui, mas mais ou menos assim, né? Que não haverá prisão civil por dívida, salvo no caso do inadimplemento inexcusável e voluntário, da prestação de alimentos, né, do devedor de alimentos e do depositário infiel. Isso não mudou, a Constituição não foi alterada. O que vem a ser alterada é a execução dessa prisão. Existe a figura da prisão civil do depositário infiel? Existe constitucionalmente. O que não tem a sua executabilidade, e a mudança vem aqui. Nesse julgado aqui de 2008, um HC de Tocantins e um recurso que foi para o Supremo daqui de São Paulo. O HC 87585 de Tocantins e o RE 466343 de São Paulo. Isso muda tudo. Por quê? O Supremo falou que a partir de agora é o seguinte: todos os tratados internacionais incorporados, lembra que ele tinha aquela natureza de norma infraconstitucional? Então agora eles vão subir um andar, um meio andar, né? Eles vão para a sobreloja, não está mais na base, né? Eles são uma norma, todos, normas supralegais. Eles estão acima de todo o ordenamento jurídico brasileiro, excetuando a própria Constituição Federal e os tratados internacionais que foram incorporados com equivalência à questão das emendas constitucionais. Extremamente importante, tá? Então essa é a grande diferença. Depois você tem uma súmula vinculante, pacificando o tema, mas aqui é a mudança da questão. Então nós temos vários tratados incorporados como tal depois dessa mudança jurisprudencial acerca da incorporação dos tratados internacionais. Fecho aqui. Último tema: incidente de deslocamento de competência
conhecido também como federalização dos atos violadores de direitos humanos, decorrência de quem? Da Emenda Constitucional número 45 de 2004. Vamos lá, artigo 109, parágrafo 5º, artigo novo, oriundo da PEC, da Emenda Constitucional 45, né, fruto da PEC que transformou na Emenda Constitucional 45. Olha o que diz. Nas hipóteses de grave violação de direitos humanos. Não, peraí, como grave violação de direitos humanos? Toda violação de direitos humanos não é grave? O constituinte derivado reformador quis trazer um quanto? O constituinte derivado reformador quis trazer aqui a bagaça e falar assim, ó, é um negócio mais problemático. Nas hipóteses de grave violação de direitos humanos, o Procurador-Geral da República, então não é qualquer um, não é o Procurador-Geral de Justiça, não é o Advogado-Geral da União, não é o Defensor Público Geral, estadual, federal, é o Procurador-Geral da República, com a finalidade de assegurar o cumprimento de obrigações decorrentes de tratados internacionais de direitos humanos aos quais o Brasil seja parte, poderá, critério discricionário, suscitar perante o STJ, perante o Superior Tribunal de Justiça, em qualquer fase do inquérito ou processo, o incidente de deslocamento de competência para a Justiça Federal. É por isso que a gente fala que vai federalizar. Quer ver um problema? O STJ criou um negocinho a mais que não está aqui. O STJ falou, legal, a ação assinada pelo Procurador-Geral da República, ele demonstra na petição que houve o descumprimento de um tratado internacional do qual o Brasil seja parte e houve a violação, uma grave violação de direitos humanos. E aí? O STJ falou assim, olha, precisa demonstrar que os órgãos competentes num caso concreto, que caso concreto? Todos os casos que a gente tem envolveram homicídios dolosos contra a vida. Não está dizendo que tem que ser criminal, não está dizendo que tem que ser homicídio, mas todos os casos concretos que a gente tem de deslocamento dos IDCs o foram na prática de homicídios dolosos. O STJ falou assim, ó, além disso, você tem que me demonstrar uma má vontade dos órgãos oficiais na apuração. Falta de logística, falta de má vontade, falta de mão de obra. Não basta simplesmente alegar isso. Então o STJ começou a fazer um filtro e aí rejeitar uma série de questões. Felizmente, são poucos casos envolvendo o IDC. Vale a pena também analisar isso na jurisprudência aí do STJ, né? Aqui uma crítica minha, você pode ter a numeração do IDC sem que de fato seja ele. Como assim, né? Por exemplo, você vai ter o IDC número 1 que não foi deslocado. Fica aqui até a minha sugestão, quem sabe no futuro reordenar isso e deixar como número apenas aquilo que foi deslocado, como se fosse uma PEC que vira uma emenda e não apenas uma proposta. Então, se tem vários números, eles não são ordenados, tem que fazer uma pesquisa ali, meio unha a unha. E assim, nós fechamos a nossa aula. Vamos buscar agora aqui a apuração dessa aula no conhecimento sobre a forma de perguntas. Vamos ao nosso quiz. No exercício da jurisdição, o juiz recebeu a ação proposta pelo Procurador-Geral de Justiça, suscitando o deslocamento de competência de um caso de violação de direitos humanos, com base no argumento de que as autoridades policiais do Estado estavam negligentes na investigação devida. Com base no que determina a Constituição Federal, cabe ao juiz, letra A, julgar procedente o pedido, uma vez que se trata de violação de direitos humanos. Letra B, determinar que a autoridade policial responsável seja ouvida para avaliar se houve ou não negligência no caso concreto. Letra C, julgar improcedente o pedido, pois não basta haver violação dos direitos humanos, é necessário que seja grave a violação. E a letra D, considerar inepta a petição inicial, pois foi proposta por parte ilegítima perante um juízo que não possui competência sobre a matéria. É ela, resposta letra D. Fechamos a nossa aula, temas extremamente importantes, incorporação dos tratados internacionais, viajamos ao longo de uma evolução histórica dos direitos humanos e fechamos com o chamado incidente de deslocamento de competência. Boa aula, bom estudo e até a próxima.
Quer dar alguma sugestão de tema para os cursos do Saber Direito? Então mande um e-mail para a gente, saberdireito@stf.jus.br. Você também pode estudar pela internet. Acesse o nosso site radioetvjustiça.jus.br ou pode rever as aulas no canal do YouTube, @Rádio e TV Justiça.